Boa tarde, pessoal. Os números são de guerra. Nesse primeiro semestre, no Rio de Janeiro, 881 pessoas foram mortas em decorrência da intervenção policial. São dados do Instituto de Segurança Pública, do governo, do próprio governo estadual. Semana passada, 6 jovens foram mortos, 6 jovens reconhecidamente inocentes, foram mortos no período de 5 dias. O governador Wilson Witzel fez uma declaração sobre essa situação. Responsabilizou os ativistas de direitos humanos pela morte de inocentes. Ou seja, estamos chegando a uma situação de barbárie. Para discutir esse tema que aterroriza a todos, mas especialmente o povo mais pobre de periferia, o Sintuférgia Linha Direta convidou e já agradece a participação o professor do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, Leni Pires. Ele é também diretor do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INEAC. O Linha Direta é este canal que toda semana abre um espaço para discutirmos a agenda da cidade, a agenda da universidade e a agenda do Brasil. Essa conversa com estudantes, técnicos administrativos, professores e a audiência sem fronteiras da internet. Eu sou Luiz Maranhão e abro essa entrevista perguntando ao professor Leni Pires se a política de extermínio é inerente a uma política de segurança. Boa tarde, Maranhão. Boa tarde, os espectadores que acompanham o Linha Direta do Sintuférgia. Em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar conversando por essa linha direta do Sindicato dos Trabalhadores de Educação da UFRJ. Sindicato esse que está vinculado, de certa forma, à Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei por 25 anos como técnico administrativo, e do qual eu também fui coordenador por 2 ocasiões. E foi realmente um período muito rico da minha vida. Então é um privilégio estar aqui, é um prazer. E com relação à sua pergunta, Maranhão, a resposta é não. É não. Nós vamos aqui, ao longo dessa tarde, nessa conversa, apresentar alguns argumentos nessa direção. Mas eu quero chamar a atenção do espectador que esses números no Rio de Janeiro, eles não estão desvinculados, eles não estão desconectados de uma dinâmica nacional. O Atlas da Violência, que foi elaborado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apresenta um estudo realmente impressionante sobre as dinâmicas de violência, de criminalidade violenta no Brasil, e está disponível na internet, E acho que é muito importante aqueles que se interessam pelo tema buscar ter contato com esse material, com esse documento, porque ele dá conta de um estudo que pega o ano de 2007 até 2017 e vai apresentando oscilações, mas de maneira geral, como essa escalada da violência vai operando e produzindo efeitos que são alarmantes. Eu quero destacar para mim aquele que é principal, que é a dizimação de jovens entre 15 e 24 anos. Só para que o espectador tenha ideia, em nível nacional, jovens de 15 a 19 anos que morreram em 2017, mais de 50% foi em função de homicídio, 55%. O público de 19 a 25 anos morreu em 2017 e 51% foi em decorrência de homicídio. Ou seja, nós temos um processo nacional de dizimação da juventude, e essa juventude tem cor.
é a juventude negra, é a juventude que vive das periferias, das regiões metropolitanas. Agora, é muito curioso, né? É muito curioso, Maranhão. Eu vou voltar à questão do Rio de Janeiro, mas eu quero continuar focando nessa questão nacional, porque essa dizimação da juventude brasileira, ela se dá, segundo os números estatísticos, de maneira inversa quando você relaciona o Sudeste e o Nordeste. Veja bem, enquanto o Sudeste vem apresentando, na série histórica, uma ligeira redução da violência letal, isso por conta dos valores, dos números de São Paulo, né, onde há algum tempo se mantém decrescente, e isso tem razão de ser, depois a gente vai falar isso mais ao final, do Rio de Janeiro, né, nós voltamos a ter um crescimento da letalidade violenta, né, e no Nordeste, que é crescente a letalidade, o número de jovens que morrem é menor, enquanto do Rio de Janeiro é maior, enquanto no Sudeste é maior. O que eu quero chamar a atenção do telespectador é que nós estamos lidando com uma variável que informa dinâmicas do que eu chamo de dinâmicas de mercado. Por que se mata tanto no Brasil e por que esses jovens morrem, sobretudo na região Sudeste, do Sul, uma parte no Centro-Oeste, e vem decrescendo a morte deles no Nordeste? Porque há uma disputa nacional entre facções do chamado crime organizado, né, que está buscando redefinir a operação, o mercado de varejo de drogas e a definição de novas rotas comerciais entre África e Europa, né? E isso, né, que o público especializado que vem acompanhando essa discussão sabe que desde 2013 há o recrudescimento do enfrentamento, né, entre as duas principais facções do tráfico de drogas no Brasil, que é o primeiro comando da capital, São Paulo, e o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Primeiro comando da capital esse que é responsável justamente pelo decréscimo dessa letalidade violenta em São Paulo em função da forma como se organiza, né, internamente e domina as prisões e estabelece relações com o poder público, né, e, de certa forma, não autoriza entre os seus membros a disputa pela eliminação física do rival, né, isso em São Paulo. As diferenças do PCC são resolvidas de outra maneira, né, e que, de certa forma, isso é discutido, né, em trabalhos como da Camila Cunha, trabalhos da Karina Biondi, Gabriel Feltran, entre outros colegas que se ocupam dessa discussão. Ora, o Comando Vermelho tem uma outra dinâmica, aí no Rio de Janeiro, você sabe perfeitamente bem, né, que há outras facções, e é crescente o fenômeno das chamadas milícias, né? O que me obriga a pensar, junto com o telespectador, no ano de 2018. Por quê? Porque as milícias, elas vinham operando, elas vinham num processo crescente de ocupação de territórios, particularmente na Zona Oeste, mas a partir de 2018 isso tem um crescimento bastante significativo. E eu quero lembrar que em 2018 nós tivemos no Rio de Janeiro a intervenção militar, né? A intervenção definida pelo governo Temer e que produziu resultados muito controversos, né? Resultados onde nós tivemos um número enorme, né? Um aumento bastante significativo das chamadas operações. Foram, se não me engano, segundo o Observatório da Intervenção, que ficou a cargo dos colegas do SESEC, em torno de 710 operações, né, em 2018, até o início, né, até o final de 2018, né, de fevereiro de 2018, com apreensão de 711 armas, mobilização de mais de 200 mil agentes, né, e produzindo um aumento bastante significativo de mortes em decorrência da ação das forças de segurança, polícia militar à frente, como é usual, mas também, dessa vez, envolvendo agentes das chamadas Forças Armadas. Ora,
o ponto fundamental, a meu ver, é justamente focar nesse enfrentamento que vem reduzindo a quantidade de jovens de 15 a 24 anos, fração essa da população que, segundo estimativas do IPEA e do Fórum Brasil de Segurança Pública, vai ser reduzida em 25% até 2030, segundo essas estimativas, segundo esses estudos. Ora, num país, aí eu vou, né, me dirigir ao telespectador e fazer a seguinte pergunta, né? Num país onde se observa a falta de oportunidade de trabalho e de estudo para 23% da população, um país onde é crescente o morticínio dessa população em função da violência letal, né, produzida por criminosos, produzido por forças de segurança, e num país que caminha para um modelo de previdência, né, onde não se pratica a solidariedade social e que, por outro lado, observa o envelhecimento acelerado da população. Qual é o destino? Qual é o destino político e social desse país e, em particular, do Rio de Janeiro, onde, aí como voltando à questão da abertura da nossa entrevista, os números são dramáticos, né? Só esse ano, até agora, já se produziu mais da metade dos procedimentos do ano passado, foram mais de 1.500 mortes, né, no ano passado. Nós estamos agora em agosto, quer dizer, há, portanto, uma projeção de que isso tende a aumentar, e sempre nessas localidades consideradas periferias, que são favelas, que são bairros da Zona Oeste, cada vez mais na Baixada Fluminense, e aonde se observa o crescente enfrentamento entre as facções criminosas de sempre, mas também com esse fenômeno, que não é ocasional, das milícias, que, volto a dizer, cresceram bastante de influência do ano passado para cá, em função das facilidades encontradas no desarranjo promovido pela intervenção federal. Professor, eu queria saber, a pergunta é a seguinte: qual é a relação, qual o estímulo, qual é o impacto de declarações do presidente da República e do governador do Rio de Janeiro, que vou citar duas aqui. O presidente Bolsonaro afirmou que enviará ao Congresso um projeto para dar retaguarda jurídica, né, o chamado excludente de ilicitude, ampliar o alcance desse instrumento, e arrematou essa declaração afirmando: bandidos vão morrer que nem barata nas ruas. É conhecida a declaração do governador Wilson Witzel, né? O correto é matar o bandido que está de fuzil. A polícia vai fazer o correto, vai mirar na cabecinha e fogo para não ter erro. Qual o impacto desse tipo de afirmação na ação cotidiana das operações policiais? Essa afirmação, ela é proferida, ela é veiculada num país onde se naturaliza, né, essa desigualdade estrutural, particularmente no que concerne à composição étnica e racial da população. Isso vem desde o século XIX, né? Isso aqui é um país escravocrata, é um país onde a ideia de república, né, se arrasta desde 1989, aonde os golpes são sucessivos, os golpes políticos, né? As disputas entre as oligarquias que querem, de certa forma, manter o povo sob rédeas curtas, né? Meio que parte da estrutura política, né? E aonde a população é vista como desigual em direitos sempre, sempre. Isso é histórico, né? E essa afirmação, então, só é veiculada por conta disso, e ela é recebida pela população de conjunto com muita naturalidade. Eu quero chamar a atenção o seguinte:
tem pessoas que concordam com esse tipo de fala, por isso mesmo votaram nesse senhor, por isso mesmo votaram naquele outro senhor, que é agora, né, presidente da República, e veja você que não faz uma reflexão, muitas vezes, de que esse outro que pode levar um tiro na cabeça, esse outro que pode sofrer as vicissitudes do sistema de repressão do país, pode ser ele mesmo. Por quê? Ele está, muitas vezes, pensando que esse outro, esse bandido, esse criminoso, é alguém que, próximo a ele encara com um olhar moral, né, de que agride determinadas expectativas de inserção dele enquanto pessoa na sociedade, em função, né, das suas convicções religiosas, em função da sua perspectiva enquanto trabalhador. Agora, esses atores que se envolvem com a política e fazem da repressão uma plataforma política, ele está mirando para toda e qualquer localidade onde não esteja ali representada um correspondente branco, bem nascido, com dinheiro e que faça parte dessas castas dominantes, ao qual, veja bem, nem o governador Bolsonaro, nem o governador Witzel, nem o presidente Bolsonaro fazem parte historicamente. Eles não são membros dessa oligarquia histórica. Agora, eles querem fazer parte e estão vociferando elementos para a radicalização desse modelo repressivo que está em operação há muito tempo e que oscila. O Rio de Janeiro está voltando aos patamares de 2007. Em 2007 nós tivemos homicídio da ordem de 38 mortes por 100 mil habitantes, né? Nós estamos com 35 agora, né, em 2017, 2018 certamente, né, o ano que vem o IPEA deve atualizar esses números, mas a minha percepção é que nós já chegamos novamente àquele patamar que, inclusive, foi deu argumento para a instalação das chamadas unidades de polícia pacificadora diante dos interesses do mercado internacional de fazer do Rio de Janeiro o que a gente chama de cidade commodity. Naquele momento, as UPPs serviram para isso, né? Embalar a cidade como uma mercadoria a ser vendida para esses grandes eventos, né? Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e outras, né? Jornada da Juventude com Cristo e outros mais eventos que produziram muita riqueza, que fez com que se captasse muito recurso de investimento internacional, criasse uma bolha de desenvolvimento que estourou e deixou para trás um efeito perverso. Um desemprego extremamente significativo, uma política de segurança incerta, porque com o fim das unidades de polícia pacificadora, o que tem se observado é o aumento da privatização da segurança pública, inclusive envolvendo agentes de segurança, né, que trabalham para as forças policiais, né, Polícia Civil, Polícia Militar e outras mais, mas que vai ser encaixada em modelos como o tal do PROES, né, que que no Rio de Janeiro vem chamado de segurança presente. Aqui em Niterói tem, né, Niterói presente, Aterro presente, Lagoa presente, Meier presente, quer dizer, e todo mundo quer um presente para si. O UFRJ tem o UFRJ presente? Pois é, todo mundo quer um presente para si, mas cadê o direito da população de ter uma política de segurança só e que se pratique de forma uniforme, de maneira uniforme, por todo o tecido da região metropolitana? Porque esses números são números alarmantes que estão cada vez mais sendo produzidos na região metropolitana como um todo. Niterói, São Gonçalo, Caxias, Nova Iguaçu, Queimados, Belfor Roxo, São João do Meriti, e tudo como uma política de eliminação dessa juventude que alimenta esses apetites desigualadores, esses apetites que pensam, né, de maneira segregacionista, né, a nossa sociedade, para produzir o chamado efeito de segurança naquelas áreas mais bem quinhoadas da região metropolitana
em particular a cidade do Rio de Janeiro, né, a chamada Zona Sul e tal. Agora, observando o que acontece no Rio de Janeiro, eu quero chamar a atenção que é crescente a privatização da segurança pública e o fenômeno das milícias vai nessa direção, que é a privatização das forças de segurança para pobre ver. Né? Para pobre ver e volto a afirmar, como disse lá no início da minha fala, para administrar essa disputa pelo controle dos territórios aonde se comercializa a droga no varejo e interferir no processo de definição das novas rotas das drogas em nível internacional. As milícias surgiram com o discurso de que era contra as drogas, que era contra os bandidos. Ora, hoje já se conhece, já se sabe que é uma dinâmica de envolvimento de grupos milicianos com, por exemplo, uma facção criminosa em particular contra o Comando Vermelho. Isso é sabido. Né? Por que isso acontece? Isso acontece por conta dessas disputas, desses rearranjos territoriais e que, do ponto de vista acadêmico, é muito interessante, mas que vem produzindo efeitos bastante perversos para as populações mais carentes, que naturalizam isso. Naturalizam o tiroteio, naturalizam o helicóptero em cima da cabeça, naturaliza as mortes que acontecem. Então, um termo que se usa muito em favela, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo. O que significa estar tranquilo? Significa que estar tranquilo naquele momento é porque é o inferno o tempo todo. Uhum. O tempo todo você tem que definir se leva os filhos na escola, se não leva, se você vai por uma rua, se você vai pela outra. Né? E tudo depende. Aí entra uma coisa que é terrível. Tudo depende das dinâmicas de negociação desses grupos com as forças de segurança que são particularizadas. Olha só. Ah, a polícia está fazendo... Não, a polícia ela tem uma forma de agir, ela tem um protocolo. A gente pode não considerar o seu protocolo e tudo mais. Pode concordar com esses protocolos. Protocolos informais, inclusive. Porque não são protocolos públicos, não são protocolos que são mais ou menos acompanhados, né, pelo poder público, Ministério Público, pela população, de forma a você trabalhar a ideia que se tem de accountability, ou seja, de responsabilizar o agente por ações que violem direitos humanos e tudo mais. Agora, existem situações de desvio nas forças policiais e essas estão fortemente ligadas ao desenvolvimento desse mercado. Eu convido o telespectador se quiser, a ler um livro muito interessante, que é de um policial militar, o Rodrigo Nogueira, que está preso, né, e que escreveu Como Nascem os Monstros. Esse livro, né, um livro de um nativo, é muito esclarecedor sobre essas dinâmicas negociais envolvendo esses territórios e as particularizações que são feitas dos recursos das forças policiais. O fenômeno das milícias chega a ser assustador, né? Quer dizer, uma reportagem recente indicou que elas já estão presentes em expansão em pelo menos 12 estados. Mas tudo me parece que começou aqui no Rio de Janeiro. Agora, não está evidente que, além dos desvios de grupos de policiais, existe uma certa indulgência do Estado no tratamento na repressão a essas organizações paramilitares? Olha, esse fenômeno das milícias é um fenômeno que merece estudo, né? Quem atualmente vem produzindo trabalhos muito interessantes sobre isso é o meu colega José Cláudio Alves dos Santos, de Souza, lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Agora, lendo ele e lendo outros trabalhos de pesquisadores em formação, alguns mesmo que eu tive a oportunidade de orientar, alguns inclusive, né, que são oriundos das forças de segurança, é muito interessante que não se pode explicar a milícia sem considerar essa desigualdade estrutural a que eu fiz referência, agora há pouco, e os seus efeitos dentro da própria força de segurança. Né? O que são as forças policiais? Primeiro, segundo a Constituição, são forças que operam de maneira complementar, mas que deveriam se integrar e não se integram. A Polícia Civil e a Polícia Militar são forças estaduais, uma responsável pelas investigações e construção, né,
o que a gente chama de verdade jurídica, de saber judiciário, que alimenta o sistema de justiça, e a Polícia Militar, uma força de patrulhamento ostensivo, voltado também para ações de prevenção. Então, são duas polícias diferentes que disputam, né, que disputam recursos, que disputam estar presente nesses territórios, que não se integram, mas ambas têm um fenômeno muito interessante, uma característica muito interessante, que é a sua segmentação interna. Enquanto a Polícia Civil ela tem nos delegados profissionais que são bacharéis em Direito e na chamada tiragem, né, os inspetores, pessoas que têm outras formações, né, hoje se diz nível superior, né, já desde a década de 90, mas antes qualquer pessoa, né, entrava e tal, e não precisava ser bacharel de Direito, ou bacharel de qualquer coisa. Na Polícia Militar, você tem um fenômeno muito interessante que os oficiais superiores formam uma casta, você tem os oficiais subalternos, né, capitães, tenentes, e você tem os chamados praças, que são soldados, cabos e sargentos. São três mundos diferentes e um regime disciplinar severo, que submete esses agentes. O que eu quero chamar a atenção é que dentro dessa lógica de premiações e de castigo, né, que vige nessas duas instituições, volta e meia há também a segregação desses policiais que não são vistos como profissionais. E muitas vezes, em função de erros que são cometidos, que são erros da corporação, e que são jogados nas costas do agente particular, isso pode resultar na expulsão do profissional. Pode resultar do seu afastamento para salvaguardar justamente esses grupos que formam a elite dessas corporações. Isso, a meu ver, está na origem desse fenômeno da milícia, porque a milícia é um lugar que integra policiais militares, policiais civis, bombeiros, guardas municipais, pessoas do povo, tá entendendo? Que perdem um lugar nessas corporações que não são corporações modernas, que não têm, por exemplo, definido... Mas você acha, Lene, desculpe eu te interromper, que há uma certa indulgência no tratamento... Do Ministério Público? Não tem nenhuma dúvida. Dos magistrados? Não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida, por quê? Porque essas agências deveriam estar acompanhando e estabelecendo um controle, certo? Deveriam estar. Mas não estão. Por quê? Porque, na verdade, dentro desse mercado perverso de drogas, de armas, que envolvem dinâmicas nacionais e internacionais, tem um mercado dentro do Estado, aonde esse sujeito que está na favela, sendo construído como um grande bandido, favela essa que está longe de ter à sua disposição escolas de boa qualidade, aonde os seus moradores são segregados e, para eles, historicamente, sobra o subemprego, né? É nesse lugar que vai se produzir esse grande criminoso, que vai fazer a alegria dos juízes maravilhosos, do promotor, né, rigoroso, do delegado audaz, desse policial, né, que está preparado, bom de trabalho, como se diz na categoria nativa. Ou seja, o professor Michel Missi chama a atenção de que nessa dinâmica se instituem as chamadas mercadorias políticas, que é a particularização do trabalho, né, do trabalho policial, do trabalho de controle social, para negociar a liberdade, a morte, né? Isso eles chamam de mercadoria política. Ora, a mercadoria por excelência é esse sujeito que pode ser preso e com isso faz o sistema funcionar, né? E que vem dando, é o arquétipo, olha só, ele é o arquétipo do discurso viticiniano. É esse que tem que levar o tiro na cabeça. Que é esse que está com fuzil. E por que esse cara está com fuzil na favela? Primeiro porque existe um mercado nacional e internacional de armas, que interessam as grandes potências armamentistas. E que, inclusive, no processo de renovação tecnológica, essas armas ficam obsoletas e tem que realimentar o mercado. Primeira coisa. A segunda coisa é que esse sujeito está com a arma ali porque ele não teve a opção de sair para conhecer o resto da cidade, da região metropolitana, as possibilidades de você se inserir e entender o que é
ser cidadão, até porque essa palavra cidadão ela está contaminada por essa desigualdade estrutural a que a gente fez referência agora há pouco. Porque a cidadania no Brasil é pensada sempre como um privilégio para alguns. Então o direito não é para todos. O direito é para alguns, porque, como diz o jargão policial, né? Direitos humanos para humanos direitos. O que é isso? Isso é uma moralidade. Essa fala é uma moralidade, está dizendo o seguinte: alguns são melhores do que outros, então alguns merecem direito e outros não merecem direito nenhum. Eu queria exatamente falar. Já há algum tempo, a segurança deixou de ser um item, um debate lateral na sociedade para ganhar uma centralidade. E você mesmo falou que, e todo mundo, e é claro, os fatos confirmam isso, que candidaturas como a do presidente que está aí e do próprio governador teve na segurança uma das âncoras do discurso. É comum a gente ouvir de pessoas a opinião de que os direitos humanos é um obstáculo para o controle, para o combate da criminalidade. Isso você ouve a todo momento e a toda hora. Eu queria que você comentasse isso. Pois é, a primeira coisa que a gente tem que tentar conversar, né, sobre essa questão é que no Brasil há uma dificuldade de se tornar um bem para todos os direitos civis. O que são direitos civis? É o direito à contratação da mão de obra, é o direito à propriedade, é o direito de circular, de ir e vir. Os direitos humanos, olha só, os direitos humanos, historicamente, faz parte do que se chama a quarta geração de direitos das sociedades modernas, liberais, capitalistas, né, que envolve direitos civis, direitos sociais, direitos políticos e os direitos à diferença, né, a diferença étnica, a diferença à liberdade religiosa, a diferença à liberdade cultural, a diferença de gênero, né, esses direitos que inclusive foram galvanizados, sobretudo diante da reação aos efeitos da Segunda Guerra Mundial, né, são direitos que só podem ser pensados quando eles se assentam sobre direitos civis, ou seja, o direito a você ser tratado igualmente pela lei. Pela lei. A lei ser igual para todos, do tocante, por um lado, à administração da justiça, e, por outro, ampliar para direitos sociais, como o direito à educação, como o direito à saúde pública, direito ao transporte público. Olha só, eu gosto de trabalhar bastante com a questão da mobilidade urbana. O Rio de Janeiro é insalubre. Ele é insalubre. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que as pessoas têm que viver nessas áreas segregadas, né, elas têm que viver ali porque elas não podem sair, elas não podem circular, elas não podem conhecer outra realidade. Elas não podem, por exemplo, pensar de sair de São Gonçalo e morar em Itaboraí, por exemplo. Por quê? Porque de Itaboraí para chegar no centro de Niterói é um inferno. É um inferno. Porque não há políticas de transportes públicos que sejam trabalhados de forma inteligente, adequada, para promover o desenvolvimento de oportunidades de mercado. Você se estabelecer de uma maneira a que você beneficie o seu tempo em função de suas estratégias de trabalho, de formação, de criação dos filhos, né? Então, o transporte público, para mim, ele é um diacrítico, ele é um símbolo desse controle perverso, onde se define quem pode circular, aonde, que horas, com quem, como, e que é complementado pela política de segurança pública, que de segurança pública não tem nada. Não tem nada, é política de repressão. Entendeu? Segurança pública é você trabalhar formas de viver harmoniosamente na sociedade, estabelecer processos de controle sobre aquilo que pode ser considerado incomum, que é o crime, que é o desvio, né? Agora, num contexto, uma sociedade onde, em nome do combate ao crime, aqueles que deveriam estabelecer as dinâmicas de controle também cometem crimes, têm que cometer crimes, e inclusive muitas vezes cometem crimes
porque não há outra maneira, porque as estruturas que estão dadas, né, obrigam-nos a participar dessas dinâmicas, a coisa fica muito complicada. Fica muito complicada. Eu acho que a nossa sociedade, no Rio de Janeiro, né, embora esteja envolvida em toda essa dinâmica nacional que eu fiz referência, ela tem características muito particulares, porque aqui a desigualdade é extremamente perversa, acentuada, incrementada e naturalizada a um ponto que até mesmo as suas vítimas naturalizam isso e fazem piada. Você falou em naturalização, falou em banalização de determinados procedimentos. O que é anormal ganha uma normalidade. Qual é a participação que a mídia tem na construção desse discurso, dessa narrativa? A mídia comercial, né? A gente tem uma mudança significativa nos últimos anos, né, a partir das tecnologias que estão sendo cada vez mais desenvolvidas e que produzem fenômenos como esse que nós estamos aqui agora, né? Mas a mídia comercial, a mídia tradicional, ela tem grande responsabilidade porque ela articula, ela está vinculada a grandes corporações do capitalismo, né? E a empresa midiática é parte de um conglomerado que tem outros interesses. E nesses interesses, ela vai buscando dar visibilidade a atores que vão, de certa forma, defender esses seus variados interesses a partir de uma imprecação pública em torno dessa ideia da repressão, né? Então, o discurso repressivo no Brasil sempre teve certa proeminência. Agora, isso é crescente, né? E a ideia de guerra, por exemplo, você começou aqui discutindo a questão da guerra, né? Temos a guerra, números de guerra. Tá, a gente pode ter números de guerra. Agora, o que nós vivemos no Rio de Janeiro é uma guerra? Porque numa guerra existem regras. Numa guerra existem protocolos. Numa guerra você apresenta muito claramente que há uma população, né, que deve ser, de certa forma, protegida e que a guerra se dirige a um grupo específico, né, a um grupo específico. Ora, a gente pode declarar guerra dentro do país, dentro das fronteiras, a pessoas que fazem parte da nossa nacionalidade, que deveriam estar sob a égide das nossas instituições, no sentido da educação, da saúde, né, da habitação, que é um outro drama, um drama seríssimo. No Brasil, o acesso à propriedade, o acesso à habitação, ela é obliterada e não é à toa, olha só, não é à toa que as chamadas milícias têm ganhado proeminência, têm ganhado destaque. Elas operam historicamente com um problema seríssimo, eu falei agora há pouco, que é o transporte público, né? E, por outro lado, ela vem atuando cada vez mais nesse mercado imobiliário informal que permite o acesso a condições de moradia em lugares que vão, de certa forma, mitigar os efeitos desse transporte público perverso, né? Ora, então ela está fazendo o que o Estado não faz. Ela está fazendo o que o Estado não faz e que os governantes, subrepeticiamente, vêm declinando de fazer e vai criando esses arquétipos da sua intervenção para se apresentar como grandes homens, de grandes realizações. Ora, uma figura como o senhor Wilson Witzel, com a sua fala, através da imprensa, e a imprensa dá visibilidade, cada vez mais crescente esse tipo de coisa, vem se somando ao que eu vejo como um processo de destruição de forças produtivas das classes trabalhadoras. São os jovens que estão morrendo, deixando para trás mães, em alguns casos esposas, filhos, né? E tudo como uma política, dito como uma política pública, uma política de extermínio que está a serviço de despossuir a classe trabalhadora ou, né, os segmentos populares, digamos assim, só aquilo que ela tem, que são as pessoas. É isso que está em curso e pessoas de cor negra, pobres, faveladas, e a própria ideia de favela,
é uma construção midiática para colar nela a ideia de precariedade, como se fosse uma responsabilidade dos próprios favelados, né? E um lugar de intervenção, um cenário de operação disso que se chama guerra. Mas uma guerra que tem um exército muito bem armado, que algumas vezes, né, em situação de desvio, permite até que parte do seu arsenal circule para esse inimigo, né? Eu realmente acho o assunto extremamente delicado, complexo, né? Nós estamos caminhando para o final desta conversa. Eu queria saber se no planeta, se você tem referências de políticas de segurança que enfrentaram situações adversas e resolveram de forma adequada o problema. Olha, do planeta, certamente, né, se a gente vai pensar no mundo ocidental, né, o mundo que viveu o processo da Revolução Liberal, o processo da industrialização, né, o próprio Estados Unidos. Né. No planeta foi exagero, mas eu estou falando de situações... Agora, pensando assim do eixo sul-sul, né, nas sociedades em desenvolvimento, eu diria que a Argentina, por exemplo, é um país vizinho que tem dificuldades em termos de recursos naturais muito maiores do que o nosso, embora seja um país também dotado de algumas possibilidades, e que consegue ter uma política de segurança que está longe de oferecer números como esse que o Atlas da Violência de 2019 refere. No ano passado foram 65.602 homicídios, né? A Argentina, ela não tem nem 20 mil. Tem menos população, são 40 milhões, isso aqui. O problema não é esse. O problema é que na Argentina há uma ideia mais bem desenvolvida de direitos civis. E por isso mesmo, a noção de direitos humanos lá colou a tal ponto que é impensável que alguém se eleja dizendo que a tortura é bom, que matar é bom, que a repressão é boa, que os militares devem voltar ao poder. Por quê? Porque foi uma sociedade que viveu com muita profundidade o período da ditadura, na década de 70, e que foi capaz de discutir internamente os seus efeitos e estabelecer um pacto entre todas as classes sociais de que aquilo não acontece nunca mais. Por quê? Porque todos têm direitos civis e, portanto, se todos têm direitos civis, todos podem ser encarados na sua diferença como ser humano para viver junto na sociedade, né? Então a Argentina é um exemplo interessante e nessa mesma direção a gente pode pensar na África do Sul. A África do Sul, né, que viveu o regime de apartheid, está cada vez mais colhendo resultados positivos em função do sucesso das comissões de conciliação e verdade, coisa que aqui no Brasil tem uma enorme dificuldade justamente em função dessa desigualdade estrutural que tem componentes raciais extremamente sérios, tem componentes, né, no tocante à segregação da mulher que são violentos, né, os homens têm dificuldade de ver a mulher como igual e por isso mesmo o ato da violência chama atenção para o crescimento cavalar do feminicídio. Ou seja, são questões para a gente pensar, para a gente discutir de um plano acadêmico, como a gente faz aqui no nosso instituto, né, de estudos comparados em administração de conflitos da UF, né, mas que evidentemente tem que estar voltados para esse debate público, esse debate de que país a gente quer ser, né, e de que sociedade a gente quer construir juntos, né? Isso aí. Seus comentários finais. Eu acho que a população do Rio de Janeiro e a população brasileira tem aí, para os próximos períodos, um desafio muito grande de refletir sobre esses números perversos, sobre essas dinâmicas e se interessar cada vez mais pelo que acontece nesses contextos. E eu queria chamar a atenção de olhar para quem é que está morrendo, em que lugar,
e, sobretudo, o que dizem as mães dessas pessoas que estão morrendo. Eu tenho cada vez mais me interessado pela perspectiva dessas mulheres que são responsáveis, afinal, de colocar as pessoas no mundo. Eu me lembro, né, do governador Sérgio Cabral, né, de Triste Memória, que falava, né, que as faveladas eram fábricas de marginais e tal. Quer dizer, esse de perspectiva perversa, que vem do passado, é responsável pela produção de vítimas que vão tirando dessas mulheres aquilo que elas constroem, parte dos seus sonhos, das suas responsabilidades, e que, veja bem, é o que pode apontar para o futuro da nossa sociedade. Futuro se houver educação, se houver saúde, né? Se houver uma política de desenvolvimento da cidade, ou das cidades, da região metropolitana, onde as pessoas possam ser acolhidas em habitação, possam circular, né? E nesse sentido a gente tem um futuro. A gente tem um futuro com esses jovens que no momento estão sendo dizimados por essa pretensa política de segurança pública. Bem, pessoal, falamos ao vivo aqui do INEAC, nessa conversa com o professor Leni Pires, aqui da Universidade Federal Fluminense. Hoje é quase 14h02 da tarde desta segunda-feira, 19 de agosto de 2019, e a gente convida vocês para a próxima edição do Sinto Ferge Linha Direta. Muito obrigado pela audiência. Obrigado.